Acho que a aula de hoje foi muito produtiva, graças a Deus. Nossa, hoje eu saí aliviada da aula. Nos outros dias eu saí meio temerosa, mas hoje eu saí aliviada. Até que, enfim, parece que eu comecei a me familiarizar com esse negócio de dar aula pelo Zoom. Porque aqui eu tinha mais a certeza de que estava tudo ok, né? Aqui, não sei, a sensação de que vocês podiam voltar e ouvir um monte de vezes. Mas então eu não vou gravar tudo do slide, mas como eu tenho que mandar o slide mesmo, eu vou fazer alguns comentários só se for necessário e a gente vai e vocês vão ter como ver tudinho direitinho, né? Só tô botando aqui as minhas anotações do lado. Isso aí que eu já expliquei a vocês, acho que não restou dúvida. Eu tenho um gene que cada gene faz uma coisa, então é a associação desses dois genes que dá aquele resultado. Então, isso aí acho que fica claro o que é mesmo a interação gênica. Esse é o exemplo que está no livro de vocês, da galinha. É um exemplo clássico e muito utilizado para explicar o caso de interações gênicas não epistásicas, que é o caso do periquito, o caso da galinha. E temos outros. O caso de epistasia, que eu mostrei a vocês. Então, geralmente eu tenho a dominância só entre um cromossomo e outro, um alelo e outro. E quando eu tenho a interação entre um alelo diferente sobre outro, eu posso falar em epistasia dominante ou epistasia recessiva. Ou condição de dupla epistasia, né? Quando eu falo de epistasia dominante, ficou claro, o gene epistásico é dominante. Então, você vai sempre procurar quem é o gene epistásico. Se ele é o dominante, epistasia dominante. Se ele é o recessivo, epistasia recessiva. Então, aí está mostrando a proporção de 12 para 3 para 1. No quesito cor da flor, que é um caso de epistasia recessiva, eu tenho esse 4 como branca, né? Porque eu tenho a soma do 3 mais o 1, que tem aquele gene como recessivo. Bem, então vamos lá. Terceira vez que eu começo a gravar esse slide, acredite, toda hora alguém me para. Vá. Então, eu estava falando da surdez na espécie humana. Então, eu lembrei de falar com vocês o seguinte, que tem questões às vezes que ela faz o seguinte. Lembra que a gente falou aqui nesse caso, a pessoa pode ter, por exemplo, a cóclea e não ter o nervo auditivo, por exemplo. Então, quando a pessoa faz, a pessoa pode ter... Eu não vou voltar de novo, eu vou continuar. Parei e voltei de novo, porque eu não aguento mais parar. Por isso que eu gravo de madrugada, tá vendo? A pessoa pode ter a cóclea e não ter o nervo auditivo. Ou vice-versa. Ou ela ter o nervo auditivo e não ter a cóclea. Quando a pessoa tem o nervo auditivo e não tem a cóclea, ela às vezes pode fazer o que a gente chama de implante coclear e voltar a ouvir. Aí tem muita gente que fala assim, por que todo surdo não faz implante coclear? Olha a resposta aí. Porque nem todo surdo é surdo porque não tem a cóclea. Às vezes ele é surdo porque ele não tem o nervo auditivo. Ou ele é surdo por N outros motivos. Então, não existe só uma razão para a pessoa ser surda, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Ou também pode acontecer assim, de gene mesmo. Eu tenho o gene A e tenho o gene B, por exemplo. Só que para formar B, tem que passar por A. Isso é o que acontece com a fenilcetonúria, por exemplo. Para formar B, tem que passar por A. Aí, a pessoa não tem defeito no gene B. O gene B tá ok, tá ótimo. A pessoa tem defeito no gene A. Só que sem o A, eu não faço B. E aí, aquilo não acontece. Então, tem que ter cuidado na interpretação da questão. Se ele está falando que se um depende ou não do outro. Aqui não depende. Não depende. Só que se você tiver os dois
recessivos, você é surdo total. Mas se você tiver só um recessivo, você pode ser surdo também? Pode, mas só que eu posso ter a correção cirúrgica. Então, cuidado com isso. E aí, as opções que eu já falei sobre a pleotopia, que eu acho que deixei claro, é um par de genes só que você tem um monte de problema. A gente falou sobre esse triângulo de Pascal, sobre a herança quantitativa, que eu falei sobre a cor da pele, e a gente falou sobre quantidade. Eu preciso calcular para saber qual a quantidade. Então, aqui eu vou saber assim, por exemplo, eu nem fiz isso com vocês, ó. Eu tenho 12 gramas, né? O totalmente dominante tem 12. O totalmente recessivo tem 4. Aí eu faço 12 menos 4. Aí eu tenho 8. Aí eu divido 8 por 4. Por que eu faço isso aqui? Porque dividindo 8 por 4, eu vou descobrir que cada letrinha aqui dominante acrescentada vale 2. Então, sempre eu vou fazer isso. Eu vou pegar a diferença do maior para o menor, se a questão não me der isso, né? Se a questão não me disser quanto vale cada aditivo. E aí eu vou dividir, e aí eu vou saber 4 mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Então, aqui sem nenhum dominante, com 1, com 2, com 3, com 4. Tá claro? Aqui, proporção fenotípica de descendência, eu já falei. Existe uma maioria, geralmente, com aqueles genes intermediários. Isso pode mudar, quando a gente falar lá atrás, a gente vai falar que é o assunto que eu estou gravando, por isso, que é genética de populações. A gente vai ver que isso pode ser diferente. Se eu já falei, se eu cruzar 2 heterozigotos sem herança quantitativa, eu vou procurar saber qual é a quantidade de heterozigotos. Por exemplo, eu posso ter um Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, pega Czinho, e aí eu sei que tem 6, aí eu vou aqui, ó, se tem 6 alelos, tem 6 mais 1, 7 fenótipos, ó. Sempre fazendo esse triângulo constrói assim, ó, gente. Eu não sei se isso vocês dão em matemática, na minha época eu não dei isso em matemática. Eu aprendi um pouquinho na faculdade, na matemática da faculdade. Eu acho que o nome disso é matriz, mas eu não dei na escola normal, não dei. Mas eu sei que faz assim, ó. Você bota a linha, aí vem 1, aqui, depois você bota a linha, você bota 1. Aí 1 mais 0, 1. Eu sei que é assim. Aí boto 1 embaixo, aí 1 mais 1, 2. Aí boto embaixo aqui, tudo é 1. Aí vai 1 mais 2, 3. 1 mais 1, 3. 1 mais 2, 3. Ixi, não sei mais não como é. Você lembra que eu falei nesse assunto? Eu sei que soma, eu lembro que soma. Que aqui, por exemplo, é 3, 1 mais 3, 4. Você faz sempre assim. 1 mais 4, 5. Só que na linha de cá é 6 mais 4. Ah, é isso mesmo. Aí aqui faz 2 mais 1, 3. Aí aqui 3 mais 3, 6. É isso mesmo. 3 mais 1, 4. Aí 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10 de novo. Aí vai fazendo assim, somando. Eu não sei o nome desse assunto não. Pergunta a LP. Eu lembro que eu dei em matemática. Eu sei que o que a gente precisa saber para a genética é só que aqui tem como você saber a quantidade de heterozigotos, de fenótipos, né? Mas é raro você precisar disso, é mais uma curiosidade. Eu mesmo nunca vi nenhuma questão que cobre isso aí. É mais por curiosidade para que você saiba que existe um padrão. E aí eu falei de genes ligados, cruzem ovo, e aí eu vou resolver a questão disso porque tira a dúvida foi de quem, meu Deus? Foi de Rafa, não, Rafa é a outra. Eu anotei aqui em algum papel, foi de Júlia, foi de Júlia. Então, aqui mostrando o cruzem ovo acontecendo. Só pra gente relembrar, né? O cruzem ovo ocorre aonde? Pega.
O crossover até aqui só. O crossover ocorre aonde? Na prófase 1 da meiose. Que na verdade é depois de ter acontecido as duas prófases, né? Ou as duas meioses, né? Mostrando a recombinação. Comparando, né? Atrás com essa daqui, o de hibridismo, que isso aqui na verdade eu disse que ficou pequeno, era para ficar assim, ó, para formar as célulazinhas. Na hora do slide não ficou certo. E aí eu vou fazer a questão aqui para vocês entenderem isso aqui. Cis e trans ficou claro, né? Quando eu tenho dois dominantes, eu tenho cis. Lembra do... Você tanto pode lembrar da química, como pode lembrar do ser homocis, é a questão da sexual. Então, uma mulher cis é uma mulher que é mulher e se reconhece como mulher. Uma mulher trans é uma mulher que é mulher e se reconhece como homem. E aí, aquele exemplo que eu falei a vocês, que eu ia trazer o slide certo. Eu trouxe o slide certo para vocês. Então, aí tá o slide certo com a resposta certa, né? A distância entre A e B, a distância entre A e C e a distância entre C e D. Aí, quando eu resolver a questão, vai ficar mais claro na cabeça de Rafa, porque Rafa ficou meio confuso nisso. E aí, ligação gênica. Quando dois ou mais genes estão no mesmo cromossomo, como eu falei. Nesse caso, a quantidade de gametas vai depender vai ser diferente da frequência da segunda lei de Mendel e vai depender de ter ou não crossing over, né? E aí tem um exemplo, que tá o mesmo exemplo que está no livro de vocês, das moscas drosófilas, mostrando que aí o primeiro cruzamento parental, né? Aqui é o parental, e aí aqui o cruzamento aqui é F1. E aí eu faço um cruzamento teste, que é com um duplo recessivo, e aí eu tenho essa proporção. Essa proporção, como eu disse a Júlia, por isso que a questão se torna fácil, porque eu peguei as duas menores, 8,5 mais 8,5, somei, a taxa de cross, a permutação é 17% ou 17 unidade Morgaminius, tanto faz. No que depende a frequência de gametas recombinantes de estar mais distante, quanto mais distante um gene tiver de outro, maior a possibilidade de crossing over. Lembra do exemplo da estrada. É mais fácil o acidente entre Quaraci e Salvador do que entre Quaraci e Itabuna, porque eu tenho mais estrada. E aí um caso mostrando um exemplo, que é um exemplo até bem interessante, que é dos genes HLA, que são genes que vêm sendo estudados, já vem comprovado, na verdade. Eu coço o rosto e passo álcool, viu, gente? Que é toda neurótica. Que vem sendo estudado como envolvido na hanseníase. Então, pessoas que têm esses genes, essa quantidade, esse conjunto de genes, elas seriam mais suscetíveis à infecção dessa doença infecto-contagiosa. Isso veio numa questão, me trouxe a curiosidade, né? E aí tá, né? Quanto mais próximos estiverem os genes do cromossomo, menor a probabilidade que haja crossing over, já que eles estão muito próximos. Então, um crossing over aqui entre esse e esse, ó, quase impossível. Já um crossing over entre esse e esse, bem possível. Apesar deles estarem todos aqui dentro, viu, gente? Desse tracinho aqui. Se as taxas de crossing over que ocorrem entre dois determinados genes refletem a maior ou menor distância entre eles, convencionou-se que 1% do número de gametas recombinantes indica a distância de unidades de recombinação homogâmicas, como eu falei, entre os genes. Em outras palavras, a taxa de recombinação reflete a distância entre esses. É uma convenção, não é um valor exato e não é uma coisa exata, mas é uma convenção. Então, vamos.
Vamos analisar algumas comparações. Suponha um organismo dihíbrido, azão, azinho, bezão, bezinho, em meiose, que esse dihíbrido tenha produzido 1000 gametas. Vamos pensar. Então, primeiro você tem que pensar que esse dihíbrido que está aí, você não sabe se ele é cis ou se ele é trans. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é comparar como seria essa formação de gametas se ele fosse normal, sem genes ligados, se ele fosse cis ou se ele fosse trans. Então, sem genes ligados, 1000 gametas seria 250 de cada um. Com gene cis, teria cis, lembre, né? Eu sou mulher e me reconheço mulher, azão, bezão. Os que têm dominante, dominante, recessivo, recessivo, teria mais. Os que tivesse posição trans, seria menor. E em genes ligados em posição trans, os trans seriam em maior quantidade e os cis em menor quantidade. Essa posição também pode ser utilizada para definir quem são os gametas parentais e os recombinantes. Eu poderia estar mostrando a vocês só o resultado. E aí você saberia quem é o parental, quem é o recombinante. Então, aí vem, né? Na posição X, os genes seriam dispostos dessa maneira. A representação é essa, ó. Quando é cis, azão, bezão, barra, azinho, bezinho. E quando é trans, azão, bezinho, barra, azinho, bezão. No trans, é o que eu falei, né? Se o indivíduo de genótipo, azão, bezão, só lembrando a vocês que ali naquela conta, em que ele fala 350, porque o slide não tem como voltar aqui na gravação, que ele fala 350, 120, salvo engano, eu estou falando ali é um número mostrando hipoteticamente, viu? Aqui a gente vai entender com um exemplo fixo. Se o indivíduo de genótipo azão, bezinho, bezão, azinho, bezinho, a distância entre os dois locos gênicos é de 22 unidades, que genótipo apresentarão os descendentes se ele for cruzado com um duplo recessivo? Então, seria eu ter aqui um azão, bezão, porque ele está mostrando ali que ele está na posição cis, azinho, bezinho, cruzado com o indivíduo azinho, bezinho, azinho, bezinho. Esse é o indivíduo parental, os parentais, né? Ele está me dizendo que a distância entre os dois é de 22 unidades. Bem, isso aqui já é o número do recombinante. Então, eu vou pegar 22, dividir por 2 dá 11. Então, eu já sei que são 11%. E pega 11% do recombinante aqui e 11% do recombinante aqui. O que é que sobra quando eu tiro dos 22% de 100? Os 22 unidades de 100. Sobra 88. Não é isso? Sobra 88. 78. Aí eu pego esse 78 e divido por 2. E vou dividir por 2, dizendo, chegando então a conta de 39 para cada indivíduo que tem a característica igual à do pai e da mãe. Então, eu tenho azão, o gameta azão, 30, deixa eu escrever o 39 aqui, né? 39%. Como? 39% que seja. Aí eu posso botar até assim, mas eu vou botar no jeito normal. Isso aqui, igual a esse aqui, vou botar assim, para ficar mais fácil do que escrever.
39% igual esse aqui. Vocês estão entendendo aqui, né? E 11% vai ser Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho. E 11% aqui eu tô falando dos gametas. E 11% vai ser Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Então, recombinado, eu vou pegar esse número e dividir por 2. O que sobra eu divido pelos parentais. Cruzou-se um dihíbrido, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, com duplo recessivo e obteve-se os indivíduos com genótipo 42% dominante. Pronto, o que é que eu vou fazer? Isso aqui é a distância ou a recombinação. Então, ele pergunta, qual é a posição dos cromossomos no tipo parental? Dominante, dominante. Então, a posição é cis. Se é dominante, dominante. E qual a distância entre genes A e B? 8 e 8, 16 unidade recombinante. Então, a mesma coisa que eu faço. Aliás, a mesma coisa que eu faço, ó. Eu vou sempre fazer a mesma coisa. Eu vou olhar se é dominante, dominante, cis. Recessivo, recessivo, cis. Os parentais são cis e a soma dos dois menores vai ser a distância. Por isso que eu disse que é uma questão fácil. Em um indivíduo, verificou-se que para 3 pares de genes ligados, a taxa de crossing é entre A e B, ó. Aí, de novo, ó, o exemplo agora eu tiro a dúvida de Rafa, ó, Rafa. Em um indivíduo, verificou-se que para 3 pares de genes ligados, a taxa de crossing entre A e B é 3,5, entre A e C é 17,4, entre B e C é 36,9. Quem é o mais distante? Eu vou pegar aqui, ó. Isso é uma reta, juro. E o mais distante vai ser A e C. Ah, Laísa, mas B não pode estar para cá? Pode, dependendo do caso, você pode conseguir. Mas aí ele teria que dizer que entre A e B a distância era maior. Como ele não disse, ele vai estar com certeza, A e B vai estar mais ou menos aqui. E aí eu tenho aqui 3,5. Eu somo isso aqui. 3,5. Eu tenho entre B e C, eu tenho o quê? Aqui, ó, 13,9. E entre A e C, eu tenho 17,4. A ordem qual vai ser? A, B, C. A resposta será essa, Rafa. Viu que é simples? Não é uma coisa... É difícil só de você entender o que é ligado. Eu nem contei a vocês isso. Vixe, ficou a bagunça aí, mas seria isso mesmo aí que eu desenhei. Então, entre os genes Azão e Bzão de um indivíduo, existe 21% de recombinação. Se eu tenho 21% de recombinação, eu já sei que eu divido por 2, dá 10,5% de recombinantes, é isso? Se os genes estão na posição trans no cromossomo parental, toda hora eu passo o óculos porque eu estou mexendo no nariz, no cromossomo parental, calcule a quantidade de gametas de cada tipo que deverão surgir um total de 1.000 gametas. Então, o que eu vou fazer? Se 21% é recombinante, quanto é que é igual ao parental? 79%. Não é isso? Deixa eu ver aqui no instante. Eu fiz 88 mais 22, 100, viu? Tá certo. 79%. Ah, esse aqui eu deixei a resposta embaixo. Então, você vai pegar desse 1.000,
saber que 79% é igual aos pais. Então, 79% vão ter posição trans também. E aí você vai dividir 79% por 2, vou pegar a resposta pronta, dá 39,5. E vai pegar os outros e ver quanto é recombinante. Então, esses aqui vão puxar o pai, que resulta em 79%. E esses daqui vão ser recombinantes, que vão resultar em 21%. Então, a conta é simples, né? Faz de cima de 1.000 gametas cada um. Aí, agora aqui, a gente começa em genética de populações, que é a frequência de um gene. Quando a gente fala em genética de populações, gente, tem muita gente que tem dúvida. Isso já foi uma questão da UESC uma vez, eu quase caí de costa, porque é um assunto tão subjetivo que eu achava que não deveria ser cobrado nem em vestibular nenhum. Mas como ele caiu algumas vezes, antes a gente nem falava disso na sala de aula, ele veio e caiu. E aí agora a gente todo ano fala, né? Mas não é garantia que ele caia, porque ele é muito hipotético. Eu acho um absurdo ser cobrado isso. Por que ele é muito hipotético? Porque isso é uma população em equilíbrio quando seu pool gênico se mantiver inalterado por gerações sucessivas. Havendo alteração do acervo gênico, se diz que a população está evoluindo. Pense aí. Uma população infinitamente grande, com cruzamento ao acaso, que não estiverem sofrendo influência dos fatores evolutivos, mutação, seleção natural, migração, não haverá alteração do pool gênico, que é as frequências gênicas e genotípicas que manterão constante. Gente, você consegue visualizar uma população em que o cruzamento seja ao acaso? Não escolha macho, não tenha seleção sexual, não tenha seleção nenhuma? Consegue imaginar uma situação sem mutação? Então, aqui é totalmente hipotético. Qual é a importância científica disso? É que eu uso para comparação. Então, eu faço o seguinte. Por exemplo, voltando ao exemplo que eu já falei para vocês dos rinocerontes lá do Pablo Escobar. Então, aqui eu tenho os rinocerontes que Pablo Escobar deixou e estão formando uma nova população. Deixou, acho que foram 5, se não me engano, que eu falei. E agora tem mais de 30. Então, aquela população, se ela não tiver uma população com aqueles 3 primeiros que eu identifiquei geneticamente, chegará um tempo que, dentro da teoria, do teorema de Wendt-Weiber, chegará um tempo em que eu terei uma quantidade de genes dominantes e recessivos possíveis de se esperar. Aí eu vejo qual seria esse número aqui no equilíbrio de Wendt-Weiber, comparo com o que tenho hoje. Se esses números forem muito próximos, eu digo que aquela população ela está chegando a um limite que está estabilizado, digamos assim, seu crescimento, seu desenvolvimento. É bem hipotético para que a gente tenha como parâmetro. Como é que eu faço essa conta? Numa população em equilíbrio, para uma determinada característica, existem 2 genes, o dominante, azão, e o recessivo, azinho. A soma de todos os azãos e todos os azinhos vão ser na população a frequência de 100%. Então, a frequência de azão com a frequência de azinho, 100%. Sendo que a frequência de azão é igual a P e a frequência de azinho é igual a Q, P mais Q vai ser igual a 1. E aí ele diz, né, que se na mesma população existem 3 genótipos possíveis, a quantidade da frequência de homozigoto dominante, de homozigoto recessivo e de heterozigoto também vai ser 100%. Então, eu digo que P ao quadrado, que é a frequência de azão é P ao quadrado, mais 2 vezes PQ, que é 2 vezes azão e 2 vezes azinho, e vezes azinho, mais Q ao quadrado vai ser igual a 1 também. Então, esse é um teorema. E aí eu vou dizer que uma população em equilíbrio está assim distribuída. Entendendo que essa população já está em equilíbrio,
está assim distribuída. Azão 640 indivíduos, azãozinho 320 indivíduos, azãozinho 40 indivíduos, total 1000 indivíduos. Qual a frequência gênica e genotípica dessa população? Aí você vai aplicar o teorema, né? Eu vou aplicar esse teorema aqui. Então, o teorema, o número total de genes é quanto? Se tem 1000 indivíduos e cada indivíduo tem 2 letrinhas dessa, digamos assim, ou ele é azão, ou ele é azãozinho, ele é azãozinho, eu tenho 2000 genes. O número de genes azão vão ser quantos? 640 mais 640, que dá 1280, mais 320, porque aqui são 320 indivíduos. Cada indivíduo tem cada um, e eu quero saber só do azão, por exemplo. Então, aqui tem 320. K, eu vou somar 40 mais 40, 80. E, de novo, pegar daqui 320 do azinho. Botar aqui. Somei 1.600, 400 de outro. Qual é a frequência? De 1.600 em 2.000. 0,8. Frequência de azinho? 0,2. De 400 em 2.000. Munidos desses valores aqui, eu vou aplicar naquela outra fórmula. Nessa fórmula aqui, tem os valores. P ao quadrado é 0,8 ao quadrado, ou seja, 0,64. Eu tenho 64% dos indivíduos com esse genótipo. 32% dos indivíduos com esse genótipo. E 4% dos indivíduos, com esse genótipo.